estamos em João, capítulo de número 14, versículos 16 e 17, onde Jesus declarou: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós." Repitam. Eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Fazia parte do ministério de Jesus declarar antes de voltar ao céu, que quando voltasse para o céu, Ele enviaria o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo para encher as nossas vidas. Essa promessa já foi cumprida por Jesus e registrada, e o início do cumprimento dessa promessa está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4, que é o que nós temos aqui na parede nessa noite. Vamos ler juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Hoje eu coloquei ali de vermelho uma pequena expressão, diga, de repente. E depois eu coloquei de azul: veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Leia só essa parte azul. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro, vamos meditar um pouco sobre esse de repente. O texto inicial, antes do de repente, diz ali que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam aquelas 120 pessoas que nós lemos em Atos 1,15, aquelas 120 pessoas estavam todas elas reunidas no mesmo lugar. Fazendo o que ali reunidas no mesmo lugar? Obedecendo o que Jesus havia dado a elas de orientação. A orientação que Jesus deu enquanto comia com eles ainda depois da sua ressurreição, Atos 1, 4 e 5, é que eles não arredassem o pé de Jerusalém,
que eles não saíssem da cidade até que fossem revestidos do alto com o poder do Espírito Santo, até que chegasse para eles o cumprimento da promessa do Pai, viesse aquele que o Pai prometera, o Espírito Santo, para que eles ficassem então cheios do Espírito Santo, como de fato ficaram quando ele veio. Repita só essa frase que está aqui: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu coloquei de vermelho aquele de repente ali, por uma razão, né, que nós temos que meditar e aprender. E aprender. Existem coisas que nós temos que fazer. E existem coisas que é Deus quem vai fazer, não nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma coisa todos os dias da nossa vida: permanecer na obediência da palavra de Deus. Por isso a nossa fé veio pela palavra. Romanos 10:17. A fé vem pela pregação da palavra. A fé vem pela palavra. A fé nos justifica para que então o justo viva pela fé. Viver pela fé é viver praticando a palavra, é viver obedecendo a palavra. Porque Jesus disse que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse homem será uma pessoa inabalável e não abalável. Ela será inabalável. Você é uma pessoa inabalável ou você é uma pessoa abalável? É mesmo? As coisas que estão acontecendo não estão te abalando? As coisas que estão acontecendo na sua vida não estão te abalando? Ou estão te abalando? Os relacionamentos, o trabalho, profissão, vida financeira, casamento, sei lá o que mais. Nada disso está te abalando? Está tudo inabalável? O plano de Deus é para sermos inabaláveis. E não abaláveis. E não estamos, estou abalado por isso que eu estou passando. Está acontecendo coisas comigo que eu estou aqui abalado agora. Eu fico abalado se eu estiver desobedecendo. O plano de Deus é que sejamos inabaláveis, e o segredo de ser pessoas firmes, inabaláveis, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, depois de terdes vencido tudo, permanecei firmes, permanecei inabaláveis. O segredo de ser pessoas inabaláveis é essa frase que eu já falei: permanecer na obediência plena da palavra de Deus. Quem permanece na obediência plena da palavra de Deus será inabalável. Quem permanece na obediência plena da palavra de Deus se torna inabalável.
mesmo que tenha ao seu redor milhares de motivos para se abalar, essa pessoa não vai se abalar, porque ela está com a sua vida sendo edificada sobre a rocha. Portanto, o resumo de tudo que nos cabe fazer é permanecer dia a dia na obediência da palavra de Deus. Aleluia. O que chama isso? Como é que se chama uma coisa que nós temos que ter todos os dias? Como se chama uma coisa que nós temos que ter todos os dias? Garanto que nenhum de vocês vai lembrar essa palavra agora. Coisas ordinárias. Alguém lembrou da palavra ordinária aí? Não, né? Depois que eu sabia. Ordinárias. O que nos cabe é realizar as coisas ordinárias. As coisas ordinárias significam as coisas da ordem do dia. As coisas ordinárias são as coisas que nós temos que fazer todos os dias. Tá? As coisas que temos que fazer todos os dias são as coisas ordinárias. O que a gente pode comparar com comida. A comida básica, feijão com arroz. Feijão com arroz não é comida ordinária? Não é uma comida de todos os dias? Feijão com arroz. É uma comida ordinária. De vez em quando você pode ter uma comida extraordinária. Você tem comida extraordinária todo dia? Se tiver, me convida, que eu vou lá na sua casa. Comida extraordinária. Não, mas geralmente todo dia é aquela comidinha ordinária. Mas de vez em quando tem uma comida extraordinária. Tem um churrasco na brasa ali, né, sei lá, tem um camarão, uma paella, sei lá o quê. De vez em quando tem uma comida extraordinária. Mas geralmente todo dia é ordinária. O que nós temos que fazer é o ordinário. O que é a coisa ordinária que nós temos que fazer na nossa vida cristã? É permanecer inabaláveis, firmes na obediência da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer no mundo, seja longe de nós ou seja próximo de nós. Aconteça o que acontecer, nada pode adiar ou substituir aquilo que ordinariamente nós temos que fazer. Nós temos que permanecer na obediência da palavra. O ordinário é a nossa obrigação. O ordinário é o que nós temos que buscar. Quando Deus nos vê buscando o ordinário, porque muitas vezes muitas pessoas desvalorizam o ordinário. Tá? O que deu mais vida para você hoje, vida física? Foi o camarão ou foi o arroz com feijão? É o ordinário que te ajuda mais do que o extraordinário. O ordinário te ajuda mais do que o extraordinário. Porque o ordinário está com você todo dia. O extraordinário vai estar com você de vez em quando. Mas o ordinário está com você todo dia.
O nosso arroz com feijão espiritual é buscar todo dia o ordinário, que é manter-se perseverante na obediência da palavra de Deus. Nós temos a mania natural de julgar coisas ordinárias como coisas pequenas e, portanto, não relevantes, não importantes, e de julgar coisas extraordinárias como coisa grande, como coisa importante. Aquilo foi extraordinário, aquilo é grande, aquilo é maravilhoso. Temos a mania de supervalorizar o que é extraordinário e de desvalorizar o que é ordinário. Mas do que nós precisamos mais? Do que é ordinário, daquilo que é do dia a dia. Não é verdade? O ordinário é o pouco que é a nossa responsabilidade. Nós achamos o ordinário pouco. Jesus teve uma frase que disse assim, ó: quem é fiel no pouco, lembra dessa frase? Quem for fiel no pouco, o que vai acontecer com ele? Sobre o muito será colocado. Quem é fiel no pouco. O pouco que temos que fazer é o ordinário. É o que temos que fazer a cada dia. Parece simples. O ordinário parece simples. Ah, mas é só isso. Eu vou na igreja lá e o pastor João só prega isso. É porque é isso que temos que buscar. É porque é isso que temos que viver. E Deus, quando nos vê contentes, perseverando no que é ordinário, no que é da ordem de cada dia. Jesus disse: a cada dia basta o seu mal, não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá suas próprias preocupações, a cada dia seu próprio mal, a cada dia nós temos algo ordinário a lidar com isso. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, é o que eu tenho que dizer cada dia de manhã, e nesse dia eu vou continuar fazendo o que o Senhor me manda fazer aqui na tua palavra. Eu quero continuar perseverando na obediência da tua palavra. Esse é o ordinário. A nossa responsabilidade é o ordinário. Quando Deus nos vê realizando o que é ordinário com fidelidade, de repente é quando não estamos nem esperando, de repente é quando não estamos nem pensando, não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com o ordinário, que é a nossa responsabilidade de fazer. E Deus nos vê agindo com simplicidade, com humildade, perseverando naquilo que é ordinário. De repente, Ele chega com o extraordinário. O extraordinário não é nossa responsabilidade. O extraordinário é de Deus. O extraordinário é obra de Deus. A nossa obra é o ordinário.
À medida que Deus nos vê, e Deus nos vê todo dia, tome isso em particular, pessoal. Deus vê cada um pessoalmente todo dia, como vive, como age todo dia, desde que acorda de manhã, o que faz durante o dia todo, como trabalha, como estuda, como se relaciona com as outras pessoas, como se relaciona em família. Deus nos vê o dia todo e todos os dias da nossa vida. Quando Deus vê uma pessoa, é o que o profeta Hanani disse para o rei Asa. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Quando ele vê uma pessoa fazendo o ordinário, aconteça o que acontecer, ela está perseverando na palavra. Ela está perseverando na obediência à palavra de Deus. Ela não arreda o pé desse caminho. Ela não desvia 1 milímetro desse caminho. Ela persevera em Cristo. Ela permanece em Cristo. Ela permanece na palavra. Ela é cercada de oportunidades diabólicas, mundanas, malignas e carnais de se desviar, e ela não vão me desviar. Ela permanece na palavra, ela permanece na obediência, ela permanece na verdade. À medida que o tempo vai passando, isso vai gerando alguma coisa, tá? Gerando alguma coisa espiritual em favor dessa pessoa. E chega um momento em que ela nem estava esperando e que, de repente, Deus faz algo extraordinário na sua vida. Pastores, denominações, ultimamente, nas últimas décadas, estão fazendo o contrário do que deveriam estar fazendo. Pastores estão pregando e o povo está sendo ensinado só a buscar o extraordinário. Mas não são fiéis no ordinário. Não são fiéis no pouco. Estão buscando o extraordinário. Mas Deus está falando assim, mas o que eu te mandei fazer é ordinário. É da ordem do dia. É permanecer na minha palavra todos os dias. Jesus estava lá com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, num lugar distante que não dava para comprar comida, e tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. O que é isso? O que é isso para tanta gente? Disse um dos discípulos para Jesus. O que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos representa o nosso ordinário. O nosso dia a dia, o pouco no qual nós temos que permanecer, tá? O pouco no qual nós temos que ser fiéis. Jesus pegou aquele pouco, Jesus pegou aquele ordinário e fez o extraordinário. É através do ordinário que Deus vem e realiza o que é extraordinário. As pessoas não entendem isso. O que os pastores têm que pregar, o que as denominações têm que ensinar, o que as igrejas devem aprender, é viver o ordinário, é viver o dia a dia, buscando
buscando a obediência, buscando a perseverança, meditando na palavra para, na hora em que surgem as situações, lembrar-se dessa palavra e praticar essa palavra, viver como crente, viver como filho de Deus, ter integridade diante de Deus, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Quando Deus vê alguém agindo assim, de repente Ele manifesta alguma coisa extraordinária. De repente chega o extraordinário. Que numa visão humana pode até demorar, mas não importa. Essa demora é necessária, porque Deus está vendo se nós somos mesmo perseverantes. Quando nós lemos Êxodo capítulo 3, nós vemos Moisés com 80 anos de idade. A vida de Moisés teve 3 períodos de 40 anos. De 0 a 40 anos ele estava no Egito. Com 40 anos ele teve que fugir do Egito. Aí de 40 a 80 anos, olha como foi a vida ordinária de Moisés. De 40 a 80 anos, tá? Casou ali com 40 anos e ficou empregado na casa do sogro. E o sogro deu para ele o trabalho de pastorear o rebanho. Ele pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro. Quando que Moisés fazia isso? Todos os dias. Moisés ia lá, o Moisés, com seu cajado, levando o rebanho para pastorear, para comer a pastagem, para beber a água, e depois voltar de noite, colocar lá de novo o rebanho, para dormir. No dia seguinte lá ia Moisés de novo, conduzindo o rebanho. Alguma coisa extraordinária nisso? Alguma coisa extraordinária nisso? 40 anos de uma rotina ordinária, onde todos os dias ele fazia fielmente o mesmo trabalho. Com 80 anos, quando completou 40 anos que ele fazia esse trabalho, quando se completaram 40 anos em que ele estava no mesmo trabalho ordinário do dia a dia, de repente, ele viu uma coisa extraordinária. Ele viu uma sarça ardendo em chamas e não se consumindo. O que é aquilo? O que é aquilo ali? Nunca vi aquilo antes. Aquilo não é uma coisa ordinária. Aquilo é uma coisa extraordinária. Eu vou me aproximar para ver melhor. E o Senhor, diz o texto de Êxodo capítulo 3, de dentro da sarça, quando viu Moisés se aproximar para ver melhor, o Senhor de dentro da sarça disse: Moisés, Moisés. O Senhor o chamou, o Senhor falou com ele, e o Senhor mudou a vida ordinária dele, que ele teve de 40 a 80 anos, para uma vida profundamente ministerial, de 80 até 120 anos. Os últimos 40 anos da vida de Moisés foi pastoreando o povo de Deus rumo à terra de Canaã. Porque o plano de Deus é revelado quando a pessoa está sendo fiel no ordinário.
Quem fica sempre buscando o extraordinário, mas está sendo infiel, porque não dá importância no ordinário, porque o ordinário é cansativo, porque o ordinário é rotineiro, porque o ordinário parece que não tem graça. É a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Isso fica cansado, a gente fica entediado. O tédio do dia a dia, o tédio está fazendo a mesma coisa. É sempre a mesma história. Quando é que isso vai mudar? Deus está nos olhando. A nossa obrigação é dar graças a Deus por tudo e continuar no ordinário, andando no caminho, perseverando na palavra, meditando de dia e de noite, praticando, santificando a nossa vida. Quando Deus vê alguém agindo assim, Ele fica vendo por quanto tempo essa pessoa vai aguentar agir assim. Ele fica vendo por quanto tempo essa pessoa vai continuar sendo fiel a Ele. Quando Deus vê que realmente essa pessoa continua fiel a Ele, de repente, Ele manifesta-se de maneira extraordinária. Não somos nós que decidimos quando algo extraordinário vai acontecer. Quem decide isso é Deus. Estão pregando por aí que quem decide é o homem, que quem determina é o homem é que manda Deus agir. Não, senhor. O homem tem que fazer o ordinário. O ordinário é buscar a Deus de todo o seu coração. O ordinário é se sujeitar a Deus, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus todos os dias. O ordinário é perseverar na obediência à palavra de Deus. E orar assim: Senhor meu Deus, eu vou permanecer nesse ordinário todos os dias da minha vida. E se o Senhor não trouxer nada de extraordinário até a minha morte, eu sei que verei o extraordinário lá na glória. Não é viver no ordinário esperando que Deus mande alguma coisa extraordinária aqui na terra. Ele vai mandar se Ele quiser, se Ele tiver um plano nisso, e quando isso acontecer será de repente. Será de repente. Na perseguição da igreja primitiva, o diácono Filipe, lá do capítulo 7 de Atos, saiu para pregar na Samaria. Pregou ali na Samaria, ele fez uma missão ali na Samaria, e depois, mandou um WhatsApp lá para Pedro em Jerusalém. Aí Pedro veio com João, os apóstolos, chegaram lá na Samaria, viram aquela festa, um monte de crente ali. Maravilha, Filipe, você fez um bom trabalho, obrigado. E Filipe saiu de lá. Para quê? Para continuar o seu trabalho de evangelismo, e não sabia para onde ir, ele estava orando a Deus. Chegou e ficou quietinho, sentado, trabalhou demais e ficou sentado à beira da estrada. Aí passou uma carruagem levando um homem importante, um eunuco que vinha lá da Etiópia, que vinha adorar a Deus. De repente, o extraordinário. O Espírito disse a Filipe. Você vai ler isso em Atos 8. Tá? O Espírito Santo disse a Filipe. O Espírito Santo falou com Filipe ali. Como foi, amados, não está narrado. Se foi com voz audível, se foi uma voz interior, mas ele teve certeza que foi o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo manifesta, a gente tem certeza que foi ele.
Levanta-te e chega bem perto desse carro. Até uma coisa meio cômica, né? O carro estava andando, né? Mas devagar, não era esse carro veloz igual nós temos hoje, né? E Filipe andando ao redor. E viu lá dentro um homem lendo a Bíblia. E o homem estava lendo Isaías 53, profetizando a morte, o sacrifício do Messias, o penoso trabalho de sua alma. E olha a didática evangelística de Filipe. Filipe, o trabalho ordinário dele era evangelizar. Ele entendia que fazia parte do trabalho ordinário dele pregar o evangelho. E olha como ele sabe abordar a pessoa, né? Ele não chegou falando assim, Jesus te ama e eu também. Filipe abordou da seguinte maneira: você está entendendo o que você está lendo aí? Aproveitou que o homem estava lendo a Bíblia. Opa, isso está para mim, Para mim, meu trabalho ordinário é evangelizar. Você entende o que você está lendo aí? Como que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Você achou, eu posso te explicar. A mesa? Para aí. Parou a carruagem, sobe aí. Pode tocar. Vai andando devagar e você vai comigo aqui, né? Pegou uma carona, Filipe pegou uma carona, e nessa carona ele foi, né? Uber, né? Uber entrou ali, né? E foi ali pregando pro eunuco, né? A partir daquele texto da Escritura, anunciou-lhe Jesus. É para isso que serve todo o texto da Escritura, amado. Para que a partir de qualquer texto da Escritura, a gente anuncie Jesus. Partindo daquele texto da Escritura, Filipe anunciou-lhe Jesus. No meio do caminho passaram por uma cachoeira, um riozinho, e o eunuco que falou, não foi nem Filipe que falou, o eunuco falou: eis ali água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe falou: se crês de todo o coração, pode sê-lo. Por que o eunuco falou isso? Porque de certo Filipe já havia pregado para ele o que Jesus havia dito: aquele que crer e for batizado será salvo. Filipe, no meio da evangelização, falou acerca de batismo, de pecado, de arrependimento, de salvação, de Cristo, do Cordeiro de Deus, de como Jesus sofreu tudo isso que está escrito em Isaías 53, pregou, anunciou Jesus. E Deus deu ao eunuco o dom da fé. Ele creu. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pararam o carro, desceram. Filipe batizou o eunuco. E o eunuco voltou para dentro do carro e foi embora. Maravilha. O eunuco foi embora. E Filipe, para onde eu vou agora? Para onde eu vou agora? Vou continuar a minha jornada. De repente, está vendo como Deus é que traz o extraordinário? De repente, né, antes do eunuco partir, ele viu Filipe desaparecer. Filipe desapareceu diante dos olhos do eunuco, porque ele foi arrebatado. Não foi o arrebatamento definitivo ainda para o céu. Ele foi arrebatado para a faixa de Gaza, lá em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, o caminho que vai para Gaza, porque ela estava deserta, não tinha ninguém ali naquela época, e apareceu lá cerca de 30 quilômetros. Tá? Essa é uma distância de 30 quilômetros. Ele foi arrebatado, ele viajou 30 quilômetros num segundo, num piscar de olhos. Nunca vai existir um trem-bala, um avião, sei lá, que faça alguma coisa como essa, né? Só na Jornada nas Estrelas, né? Um teletransporte. Ele foi teletransportado. Foi arrebatado num piscar de olhos. Ele desapareceu da frente do eunuco e apareceu lá 30 quilômetros depois, na faixa de Gaza. E aí diz a história no livro dos Atos que Filipe foi pregando o evangelho da faixa de Gaza até chegar numa cidadezinha de praia, que dá praia para o mar Mediterrâneo, e chamada Cesareia, e ali naquela cidadezinha ele ficou morando.
Naquela cidadezinha ele ficou morando, naquela cidadezinha ele casou, teve filhas cheias do Espírito Santo, que até profetizaram para Paulo, quando Paulo voltou da terceira viagem, antes dele ser preso. Ele passou uma estadia ali, ele ficou hospedado na casa de Filipe, lá em Cesareia. Depois que Filipe batizou o eunuco, por acaso Filipe, ele orou a Deus: Senhor, essa viagem está muito longa, me arrebata daqui para lá. Ele orou isso? Como que foi esse negócio dele ser arrebatado? Foi de repente. Foi de repente. É porque Deus estava olhando para Filipe e vendo como que Filipe era fiel nas coisas ordinárias que ele tinha que fazer. Aí Deus chega com o extraordinário. Aí Deus chega com o extraordinário. Quando Deus vê a gente sendo fiel nas coisas, sendo fiéis nas coisas ordinárias, Ele entra com as coisas extraordinárias. Mas assim a gente está esperando, sem a gente estar pedindo por isso, sem estar buscando isso, sem estar nem pensando nisso. É de repente. É de repente. É assim que Deus gosta de agir, irmãos. É assim que Deus gosta de agir. É assim que Deus age na sua sabedoria, tá? É assim que Deus age na sua sabedoria. Você pode ler a Bíblia inteira, que você vai ver isso o tempo todo. Samuel foi criado com o sacerdote Eli. 1 Samuel capítulos 1, 2, 3. Samuel foi criado junto com o sacerdote Eli. Diz o texto que naquela época era uma crise espiritual em Israel. O sacerdote Eli já estava velho. Os filhos dele, que eram seus sucessores no sacerdócio, né, Hofni e Finéias, eram dois sacerdotes depravados, corruptos. Sabe essa figurinha do diabo segurando um tridente? Isso veio dali. Porque Hofni e Finéias mandaram fazer um tridente, um garfo bem grandão, que dá para pegar assim igual uma pá, um garfo bem grandão, um tridente, porque eles metiam esse garfo nas melhores carnes que eram oferecidas para os sacrifícios, e os sacerdotes é que faziam esse trabalho no Antigo Testamento, e eles roubavam o melhor, metia lá o tridente e roubava o melhor para eles mesmos. E uma frase que dizia ali, que você vai ler ali nesse texto aí de Samuel, é: a palavra de Deus era rara naqueles dias. Como é rara hoje, irmãos. Como é rara hoje. A palavra de Deus é rara hoje. Samuel, tá? Samuel foi uma manifestação do extraordinário que de repente Deus deu à sua mãe Ana, que era estéril. E ela doou o menino para servir o Senhor. Samuel cresceu desde criancinha, dormindo ali junto ao Santo dos Santos, no tabernáculo, lugar mais sagrado. Cresceu ali, e como jovem trabalhava ali, tinha suas tarefas, tá? Tinha suas tarefas diárias ali, como jovem, servindo o sacerdote Eli diariamente. Todo dia Samuel estava lá, fazendo as mesmas coisas, tá? Fazendo as mesmas coisas, e fazendo muito bem, mas essas coisas eram ordinárias. Todos os dias. Para Samuel, ele continuaria aí, ele cresceria aí, ele morreria aí, fazendo esse ordinário. Mas enquanto Samuel fazia ordinariamente tudo o que ele fazia no seu dia a dia,
Teve um dia que depois que ele encerrou todo o seu trabalho, e ele se recolheu na sua cama, e ele deitou, de repente, veio o extraordinário. E ele ouviu audivelmente a voz de Deus falando com ele. Samuel, Samuel. Opa, que é isso? Nunca aconteceu isso antes? Isso não é uma coisa ordinária, isso é uma coisa extraordinária? Deve ser ordinário, deve ser o Eli me chamando. E foi lá no Eli, o senhor me chamou? Não te chamei, volta a dormir. Então tá bom, volta a dormir, Samuel, Samuel. O senhor me chamou aí, não foi? O que o senhor quer? Eli, que já tinha experiência de Deus na sua vida, já tinha experiência com esse extraordinário na sua vida passada. O Senhor está chamando o menino. Você volta lá, não sou eu que estou chamando você, não. Você volta lá para a sua cama e deita. E quando você ouvir de novo essa voz te chamando, você não vem para mim, não. Você vai responder assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Aleluia. E Samuel vai deitar e de novo vem a voz: Samuel, Samuel. E ele: fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus começou a falar com Samuel. Deus revelou seus planos a Samuel. Deus revelou suas palavras a Samuel. Samuel passou a ser o principal homem de Deus nessa época. E o testemunho de Samuel pode ser frisado numa frase que tem lá em 1 Samuel 3. Samuel não deixou cair por terra nenhuma das palavras que o Senhor lhe revelou, que o Senhor lhe falou. Está vendo que Deus se revela para quem é fiel? Que Deus se revela para quem é fiel no pouco? Para quem é fiel no ordinário? Quem é fiel no ordinário, quem é fiel nas coisas ordinárias do dia a dia. E isso representa o quê? Perseverar na obediência à palavra de Deus. Dia a dia, aconteça acontecer. Essa é a minha obrigação. Quando Deus me vê assim, dia a dia, Ele vai me presenteando com os extraordinários, que surge de repente, sem eu estar esperando. Ou podem até não surgir. Porque Deus pode ter plano para algumas pessoas, delas viverem no ordinário a vida toda, e só verem o extraordinário quando estiverem na glória. Deus não é obrigado a manifestar o seu extraordinário a ninguém. Quando Ele manifesta, é porque Ele tem algum plano específico, particular para isso. Se Ele não revelou nenhuma coisa extraordinária para você, é porque o plano dele é esse: que você continue perseverando no que é ordinário. Continue sendo fiel no que é pouco. Continue no seu arroz com feijão que está te alimentando para você crescer dia a dia em Cristo Jesus. Quando Deus manda o extraordinário, é de repente, é sem estar esperando, é sem ter planejado. O homem não planeja o extraordinário. Deus manda quando Ele quer mandar. Saulo de Tarso, o ordinário da vida dele é o que ele aprendeu
havia aprendido na escola rabínica de Gamaliel. Na época de Jesus, na época do livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Em toda essa época, uma das coisas que acontecia, que existia no judaísmo, eram as escolas rabínicas. Só uma delas é citada na Bíblia, a escola de Gamaliel, mas havia muitas outras. Gamaliel era um rabi. Rabi em aramaico significa mestre. Rabi era mestre. Então, mestre, alguém que era formado numa escola rabínica e ganhava mestrado, doutorado, como hoje acontece numa faculdade. Então, Gamaliel era um mestre, tá? Um mestre nas escrituras, claro que nas escrituras do Antigo Testamento, porque era um mestre judaico. E Saulo de Tarso, que é oriundo de família rica, não é de família pobre, porque a escola de Gamaliel era uma escola para ricos, só filhos de pessoas mais abastadas conseguiam estudar aí com esse grande mestre, esse grande rabi chamado Gamaliel. E Saulo de Tarso ali, então, aos pés de Gamaliel, significa isso, tá? Porque nas escolas rabínicas, os jovens aprendiam de um só mestre todas as matérias. Não é igual hoje numa faculdade, que você tem um mestre para cada matéria, não é isso? Nas escolas rabínicas tem um rabi que ensina todas as matérias. E como pagamento, como parte do pagamento, além de ter o pagamento monetário, né, que os pais do aluno mandavam lá para o rabino, o aluno servia, enquanto estava aprendendo, enquanto estava sendo formado, ele servia o seu rabino como um servo, como se ele fosse um escravo, como se ele fosse um servo. Por isso, aos pés de Gamaliel. Ele tinha que lavar os pés de Gamaliel, o trabalho que um escravo fazia quando chegava da rua, antes do jantar e assim por diante. Ele servia o seu mestre como um servo e o mestre ensinava para ele todas as coisas que ele tinha que aprender, principalmente as escrituras sagradas. Saulo de Tarso foi formado aos pés de Gamaliel. E como Gamaliel era um rabino judaico muito zeloso, muito sério, ele passou isso para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo o apóstolo Paulo entendeu que o seu trabalho ordinário era defender a causa judaica em qualquer circunstância que surgisse. Aí, de repente, surge um barulho aí de uma determinada seita, que eles assim chamavam, os judeus assim chamavam de a seita do Nazareno, um rabi pirata que surgiu lá de Nazaré da Galileia chamada pelos judeus de Galileia dos gentios, um homem que está todo mundo aí chamando ele de rabi, todo mundo chamando ele de mestre, mas ele não foi formado em nenhuma escola rabínica. Jesus era um rabi pirata. Ele não foi formado em nenhuma escola rabínica. E ele começou a angariar discípulos que andavam com ele, e ele ensinava esses discípulos a palavra de Deus. Essa foi uma das razões pelas quais os judeus o perseguiram e os judeus o mataram, mas agora Saulo está escutando aí que essa seita, depois da morte do seu rabi, ela está crescendo ainda mais. Porque eles estão dizendo que ele foi ressuscitado dentre os mortos, e estão dizendo que ele foi arrebatado aos céus, e que agora eles aí estão cheios aí de um Espírito aí, um Espírito Santo, estão pregando isso para tudo quanto é lugar. E Saulo de Tarso foi um discípulo tão fiel para o rabi Gamaliel. Paulo foi um discípulo tão fiel para o rabi Gamaliel,
que o rabi Gamaliel, que já era idoso, para ser rabi tinha que ser idoso, e como o idoso já tinha influência no conselho dos sacerdotes judaicos, sacerdotes e mestres judaicos, esse conselho chamava-se Sinédrio, e pela influência de Gamaliel, o jovem Saulo de Tarso, ainda sendo jovem, se tornou um membro do Sinédrio. O Sinédrio, que era o conselho da alta cúpula do judaísmo, porque ele foi um aluno formado por Gamaliel, com 10 summa cum laude, com a nota maior. E se tornou um jovem muito zeloso. E Saulo estava lá no Sinédrio, quando foi trazido um prisioneiro cristão, chamado Estevão, que foi um diácono, e Estevão ali, amarrado, para ser julgado pelo Sinédrio. E um texto interessante que você lê no livro dos Atos dos Apóstolos, no final do capítulo 6, que todos os membros do Sinédrio, inclusive Saulo, que estava ali também, o jovem Saulo estava ali também, viram que Estevão tinha um rosto semelhante ao rosto de um anjo. Capítulo 7 de Atos, Estevão começa a pregar. Estevão começa a pregar. E Paulo, Saulo de Tarso estava ali no Sinédrio, e Saulo de Tarso, junto com todos os outros sacerdotes e mestres judeus que ali estavam, ouviram toda aquela pregação de Estevão naquele dia. Foi a primeira pregação cristã que Paulo ouviu. No final, Estevão foi apedrejado, e Saulo segurou as vestes das pessoas que o apedrejavam, ou seja, dando apoio a essa execução. Estevão foi morto. E Saulo fez o seguinte: Saulo chegou no Sinédrio e falou: vocês são, idosos aí, mas eu sou muito jovem, eu quero que vocês façam documentos, me deem autorização, porque faz parte do meu trabalho ordinário, exterminar qualquer ameaça ao judaísmo. Eu sou judeu, sou formado aos pés de Gamaliel, eu tenho zelo pela nossa religião, e é isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha obrigação ordinária, que eu recebi de Deus, de defender essa causa judaica. E se essa seita cristã está se levantando contra a causa dos judeus, eu vou acabar com ela agora. Esse era o zelo de Saulo de Tarso, pensando estar servindo a Deus. E lá ia ele para Damasco, levando as cartas para expulsar das sinagogas os cristãos, metê-los em ferros, em cadeias e até matá-los. Quando, de repente, quando ele não esperava, o extraordinário se manifesta no meio do ordinário. De repente brilha uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. E Saulo cai por terra, e de dentro da luz vem uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, o que devo fazer? Acaba de chegar, chega em Damasco e vai lá na rua direita. Jesus deu a ele o endereço. Vai na rua direita e entra lá na casa que eu vou te indicar.
E Saulo, cego por causa da luz, foi levado para essa casa e ficou lá até Jesus mandar um discípulo chamado Ananias, que não é o mesmo da Safira, viu? É outro Ananias. Vai lá, Ananias, porque esse homem é para mim um instrumento escolhido. Eu vi como ele age no ordinário da vida dele. Eu vi como ele age no dia a dia da vida dele. Eu vi como ele leva a sério as coisas ordinárias e ele cumpre as suas obrigações com tanto zelo, com tanta paixão, com tanto fervor, que eu me manifestei a ele. E olha só, amados, Jesus, que a única coisa que ele escreveu no Novo Testamento foi o que ele escreveu na terra, em João 8, e ninguém leu. Outros colocaram por escrito o que ele falou, seus apóstolos. Jesus, ao manifestar-se a Saulo de Tarso, estava garantindo que o Novo Testamento teria Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Esse homem aí, ele tem 13 cartas que eu vou revelar a ele para a minha igreja. Ele é um instrumento escolhido. Ele é um instrumento escolhido. Então, queridos, qual é o seu trabalho ordinário? Faz parte do meu trabalho ordinário, tá? Faz parte do meu trabalho ordinário eu vir aqui quarta, sexta, sábado e domingo. Isso faz parte do meu trabalho ordinário. Pregar para vocês esta palavra. Eu tento fazer esse trabalho ordinário com a maior excelência possível. Pode chover ou fazer seca, eu estou aqui. Esse é o trabalho ordinário que eu estou fazendo. O extraordinário procede de Deus. Quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocada. Ele o colocará sobre muito. Tem tanta gente aí infectado, sabe pelo quê? Pela megalomania. Querem ser grandes. Querem ser famosos. Querem ter grandes igrejas, numerosas. Querem fazer trabalhos extraordinários. Deus quer que a gente faça o ordinário. E coloque todo o valor, todo o zelo, todo o amor, todo o fervor nesse trabalho ordinário. E qualquer coisa extraordinária que ele planejou, de repente vai se manifestar. De repente
vai se manifestar. E daí, se não manifestar? Se ele não quiser manifestar nada extraordinário, é porque ele quer que a gente cresça nas coisas ordinárias, naquilo que é a nossa obrigação ordinária, perseverar na obediência total da sua palavra. Porque ainda que nada extraordinário manifeste, uma coisa muito extraordinária vai manifestar na vinda de Jesus. Por isso eu gosto muito de dois textos, um escrito por Paulo, outro escrito por João, que são semelhantes. O de Paulo é Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Se já fostes ressuscitados com Cristo, muito bem, algo extraordinário já aconteceu com você. Se já fostes ressuscitados com Cristo, isso foi a coisa extraordinária que aconteceu com você. Agora faça o ordinário. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, isso vai ser de repente, como ladrão, ele virá. Então também vós sereis manifestados com ele em glória. Esse é o extraordinário que eu espero. Se Deus tiver alguma coisa mais extraordinária antes disso, ele sabe, e é de repente que ele vai manifestar. Mas esse é o extraordinário que eu espero. João disse quase as mesmas coisas, em 1 João, capítulo 3, de 1 a 3. Vede com que grande amor nos amou o Pai. Isso foi o extraordinário. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, faz uma coisa ordinária. Antes que esse extraordinário aconteça, antes que eu seja transformado exatamente na imagem do Filho de Deus, aquele que nele tem essa esperança faz uma coisa ordinária todos os dias. A si mesmo se purifica dos seus pecados, para se tornar puro, assim como ele é puro. Entenderam, amado, essa pregação do ordinário e do extraordinário? Alô? Entenderam essa pregação do ordinário e do extraordinário? Faz parte do ordinário de vocês não faltar em nenhuma congregação. Quando você falta, você está sendo infiel ao pouco, aos 5 pães e 2 peixes, ao pouco que Deus está lhe chamando. Faz parte. Por que os irmãos estão virando domingueiros? Domingo enche isso aqui. Aí quarta, olha aí, é a chuva, é... Não existe desculpas. Não existem desculpas. És indesculpável, ó homem. O ordinário nos foi dado. A igreja primitiva, olha lá, estavam todos reunidos naquilo que era ordinário, o que Jesus mandou eles fazerem. Enquanto estavam todos ali, unânimes naquilo que era ordinário, de repente veio o extraordinário. De repente veio o extraordinário. Pastor, por que o extraordinário nunca vem na minha vida? Porque você não é fiel no ordinário.
Quem não for fiel nas coisas ordinárias, vai morrer sem ver nada extraordinário. E talvez a coisa mais extraordinária que vá ver é o inferno. Ouviram, amados? Essa mesma igreja aqui, quando recebeu o extraordinário, aleluia, ficaram cheios do Espírito Santo. E depois de ficarem cheias do Espírito Santo, qual passou a ser o ordinário delas? O ordinário delas está em Atos 2, 42 até 47. Atos 2, 42. Qual passou a ser o ordinário delas? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, nas orações e no partir do pão. Em todos eles havia grande graça e se reuniam todos os dias. Esse era o ordinário deles. Aí, versículo 47, o Senhor fazia o extraordinário. O Senhor trazia para o meio deles, o Senhor atraía para o meio deles todos quantos também estavam a caminho da salvação. Deus é quem trazia, Deus é quem aumentava o número deles, porque eles estavam sendo fiéis no ordinário. Eles estavam sendo fiéis no ordinário. Glória a Deus, amados. A nossa comunidade aqui tem muita gente infiel nas coisas ordinárias. Uma delas é a congregação. Deus sabe porque eu estou aqui sendo fiel no ordinário. Mas não vou estar aqui para sempre não, Deus vai me tirar daqui. A hora que Ele quiser. E do jeito que Ele quiser. E para o propósito que Ele quiser. Enquanto eu estou aqui, vou ser fiel. Pode vir 2 de vocês, eu vou dar a mesma pregação como se estivesse todos aqui. Pode vir 5, eu vou dar a mesma pregação que estivessem todos aqui. Quando está cheio, eu dou a mesma pregação de quando está 2, 3, 4, 5, meia dúzia aqui. Porque eu sou fiel no ordinário. Deus me ensinou isso aqui que eu estou pregando para vocês hoje, ó. Há muito tempo atrás. Eu sou fiel nas coisas ordinárias. Porque Deus é o Deus do extraordinário. De repente, Ele traz o que é extraordinário. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra nessa noite, na qual nós aprendemos que somos chamados a viver nas coisas ordinárias, as quais o Senhor colocou diante de nós, para as realizarmos, ó Deus, em Teu nome, para a Tua glória, para Teu louvor, Senhor. E é para a glória do Teu nome que aqui nós nos encontramos, Senhor, clamando a Ti, invocando, Senhor, o Teu nome glorioso, sabendo que só o Senhor é o nosso Deus, presente, forte, todo-poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos ou entendemos, pelo Teu poder que opera em nós. Obrigado, Senhor, porque hoje nós também, aqui reunidos, nós que aqui comparecemos pela fé em Teu nome, cumprimos algo, Senhor, do nosso, que o Senhor colocou para o nosso dia a dia, para o nosso ordinário. Nós viemos congregar porque cremos em Ti, porque cremos na Tua palavra, que a Tua palavra é viva e eficaz, mais poderosa que qualquer espada de 2 gumes, para penetrar, Senhor, profundamente em nossos corações, de acordo com a Tua santa vontade. Oh, Senhor, perscrutando nossas almas, discernindo, Senhor, todas as intenções, pensamentos e propósitos do nosso coração,
porque tudo está descoberto diante da tua palavra. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê plenamente, e por isso, Senhor, é que nós aqui estamos reunidos. Nós cremos em Ti, Senhor, cremos no Teu poder, cremos na Tua santidade, cremos que Tu és grande, Senhor, que Tu és santo, todo-poderoso. Por isso a Ti nos entregamos, Senhor, colocamos a nossa alma na Tua presença e oramos para que o Senhor cumpra em nós toda a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Diga amém.